A gente conversou ontem com o embaixador de Israel aqui no Brasil, que está deixando o cargo, e esse cargo, inclusive, vai ficar vazio, faz parte dessa nossa relação difícil aqui do Brasil com Israel. Mas ontem ele trouxe o lado de Israel de que não há fome ali na faixa de Gaza por causa de Israel, por causa dos ataques de Israel. E Israel diz que o Hamas não repassa a ajuda humanitária de remédios e, claro, dos alimentos para essas pessoas que estão ali na faixa de Gaza. Então, para Israel, é essa a maior dificuldade. E, claro, do lado palestino, eles dizem que é o genocídio, o pior de todas as formas de destruição da humanidade, que é de deixar essas crianças, esses idosos, esperarem aqueles balões caírem, saírem correndo para trás de uma lata de comida. Inclusive, as pessoas que estão ali trabalhando para ajudar, né, os ajudantes humanitários também vêm sofrendo com a questão da fome. E ontem também, durante a conferência da ONU sobre o conflito entre Palestina e Israel, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, também se pronunciou sobre o tema e defendeu a aplicação efetiva da lei internacional diante das alegações do genocídio na faixa de Gaza. O chanceler reforçou diretrizes defendidas pelo Brasil em relação à ocupação ilegal dos territórios palestinos, como o apoio à admissão plena da Palestina como Estado membro da ONU e a preservação de uma distinção legal entre o território israelense e as áreas ocupadas. E agora a gente vai conversar com César Munhoz, que é um dos diretores da Human Rights Watch, para falar sobre o tema com a gente. Bom dia, César, é um prazer falar contigo. Bom dia, o prazer é meu. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. César, é isso. Ontem a gente teve um momento importante dessa discussão toda, além do nosso chanceler falando na ONU, mas principalmente de quem está muito ligado ao Netanyahu, que é Trump, reconhecendo que sim, as crianças, os idosos, os palestinos ali na faixa de Gaza estão morrendo de fome e que é uma situação alarmante e que o mundo precisa olhar para isso com muito mais atenção. Você acha que esse é um ponto que pode fazer com que a situação ali entre Israel e o Hamas tenha algum tipo de cessar-fogo de verdade, né, efetivo? Olha, eu acho que o presidente Trump reconheceu o que é inegável. Qualquer pessoa, eu acho que no mundo, sabe que existe uma situação de fome extrema em Gaza. Hoje, a classificação integrada de segurança alimentar, que é uma entidade que está composta pelos principais especialistas na questão de segurança alimentar no mundo. Inclusive, agências da ONU participam dessa entidade. Hoje emitiu uma determinação de que a situação em Gaza é a pior possível em termos de fome. É catastrófica. Estamos vendo assim, crianças e adultos morrendo de fome e a fome está causando todo tipo de outras doenças, etc. Então, é uma situação terrível. E a única solução é uma resposta enérgica, humanitária, imediata. É isso que é necessário. E não está acontecendo. Não está acontecendo pelas restrições de Israel. Temos que lembrar que esta situação, este desastre, esta catástrofe, é causada por ser humano. É parte de uma política mais ampla do governo de Israel, de usar a fome como arma de guerra. E esse é um crime contra a humanidade. À frente aí, portanto, né, de um dos braços da Human Rights Watch, você já viu isso acontecer em outro momento da história? A gente tem registro dessa situação que a gente vê, que a gente inclusive está acompanhando agora algumas imagens da Viore, uma das nossas agências aqui de informação, de imagens, que são essas imagens tão desesperadoras dessas pessoas correndo atrás de um pouco de ajuda. A Human Rights Watch já registrou algo parecido assim na história da humanidade?
Sim, infelizmente na história da humanidade tem tido situações de fome extrema em vários países e situações de genocídio. O que estamos vendo aqui atos de genocídio causados por Israel nessa região. Acho que o que é diferente neste momento é que todos podemos ver, né? Temos um momento na história onde tem um avanço muito grande das comunicações e estamos assistindo a essa situação catastrófica de morte. Assim, lembremos que teve mais de 60.000 mortos já em Gaza e deles 17.000 crianças que têm sido mortas. Estamos falando de que em média, por dia, é como se uma sala de aula de 28 crianças fosse morta cada dia. E nós sabemos que isso está acontecendo. Então, esta situação é diferente nesse sentido, de que tem muita informação do que acontece lá, mas o que não acontece é essa resposta enérgica para ajudar as pessoas que estão morrendo de fome lá. Acho que um ponto muito importante sobre essa questão toda é que israelenses, né, judeus, sofrem com o uso da palavra genocídio justamente porque os judeus sofreram genocídio durante o nazismo. Então é uma questão muito emblemática nessa discussão toda, porque os israelenses têm sido criticados de fazerem igual ou pior com uma outra população, e que não é porque essas pessoas já passaram por isso, né, ao longo da sua história, é que elas devem cometer isso com outras pessoas. Então, esse ponto é extremamente emblemático para essa discussão e para o reconhecimento de Israel do que está acontecendo. Mas esses dados que você traz deixam muito evidente a situação alarmante e que é uma situação humanitária. Desses 60.000 palestinos que morreram na guerra, que já dura anos, 17.000 são crianças. Então não são soldados, né? Não são pessoas que estão ali com uma arma na mão tentando destruir o exército israelense. São crianças que inclusive morreram de fome, né? De falta de acesso a essa ajuda humanitária. São pessoas que não têm nada a ver com essa questão muito maior, que é a questão da guerra, justificativa da guerra, de se entrar em uma guerra. Então, a gente vê vários crimes de guerra acontecendo, mas principalmente essa situação muito assustadora da fome, né, de deixar essas pessoas morrendo, não só as pessoas que estão ali na guerra, efetivamente com as armas, mas deixar uma população inteira também morrer vítima desse conflito que está acontecendo. Sim, essa situação, eu não diria que os israelenses são responsáveis, eu diria que o governo de Israel liderado por Benjamin Netanyahu. Não é todos os israelenses. E, de fato, tem organizações da sociedade civil do Israel que têm reconhecido que está acontecendo um genocídio em Gaza, o qual é muito difícil, claramente, para Israel, para as pessoas de Israel, porque pela existência do Holocausto absolutamente horroroso, não? contra o povo hebreu. Mas tem que reconhecer o que está acontecendo em Gaza, não pode olhar para outro lado. A situação atual realmente começou quando grupos vinculados com Hamas atacaram Israel. Esse ataque de Hamas foi um crime de guerra. A tomada de reféns que eles fizeram, os assassinatos, execuções sumárias, isso foram crimes de guerra cometidos por grupos palestinos. Mas a resposta a um crime de guerra não pode ser outro crime de guerra, né? Não pode ser, como eu sofri esse ataque, eu posso cometer atos de genocídio. Um ato de genocídio não está justificado por uma ação do inimigo que seja uma atrocidade. Não é assim como funciona, ou deveria funcionar, o mundo, né? Temos o direito internacional, e o direito internacional tem que ser aplicado. Então, quem é responsável agora por esses crimes contra a população civil palestina tem que rendir contas, tem que ser levado à justiça, né?
né, da importância de se reconhecer genocídios, da importância de se reconhecer esses marcos para que essas questões não voltem a acontecer no futuro, porque a gente sabe que as guerras vão continuar acontecendo, mas que isso que a gente está vendo não vai acontecer, assim como você começou a falar, né, eu te perguntei se a Human Rights Watch já tinha registrado isso, sim, já registrou, é que dessa vez é tudo muito televisionado, né, a gente consegue ver essas imagens e talvez se chocar ainda mais, mas qual que é a importância de se reconhecer isso que está acontecendo, justamente para tentar registrar e que isso não volte a acontecer, a essa abertura de precedentes? Olha, o mundo estabeleceu a Convenção contra o Genocídio, né, que é uma resposta ao pior crime que é possível cometer, né? Essa convenção tem sido ratificada pelo mundo inteiro, praticamente, inclusive o Brasil, e existe uma obrigação dos Estados parte dessa convenção em tomar ações para prevenir quando existe o risco de genocídio. Isso é claramente a situação em Gaza agora. Então, existe uma obrigação legal dos países, inclusive do Brasil, de tomar medidas para isso. E que tipo de medidas podem ser adotadas, né? O que outros países podem fazer? Bom, primeiro, devem parar de vender armas e transferir armas a Israel. Então, essa situação dos Estados Unidos. Quando Trump fala que existe fome, é um passo importante, mas ele tem que dar outro passo, que é parar de suministrar armas para Israel. Esse é o que é importante, que deveria fazer, porque os Estados Unidos está sendo cúmplice dos crimes que acontecem em Gaza. Outro ponto importante que nós estamos pedindo como organização internacional é a suspensão de acordos comerciais com Israel como forma de pressionar Israel para parar as atuações criminosas em Gaza. Então, nessa área, tem um acordo comercial entre Israel e Mercosul. Então, nós estamos pedindo para os países do Mercosul, para o Brasil, suspender esse acordo comercial. E o terceiro ponto importante é que os países, os governos, apoiem a justiça internacional. Se a gente quer impedir que aconteça de novo este tipo de crimes, tem que ter punição, né? A impunidade realmente perpetua as atrocidades. Existem duas investigações, dois processos que estão andando, um na Corte Internacional de Justiça, que é um caso por genocídio, que foi levado pela África do Sul, e o Brasil anunciou que vai entrar apoiando esse processo, o qual é muito importante. E nós aplaudimos a decisão do Brasil. E tem outro processo que é na Corte Penal Internacional. Esse processo é contra indivíduos que são suspeitos de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade, inclusive o primeiro-ministro Netanyahu. Aí, nosso pedido para o Brasil é o Brasil defender a Corte Penal Internacional, que está sendo atacada e está sofrendo intimidação e ameaças, e se comprometer publicamente com aplicar as ordens e as decisões da Corte Penal Internacional, inclusive os mandados de prisão emitidos pela Corte Penal Internacional. Isso seria muito importante. Excelente. César, eu ia perguntar justamente isso, né? O que os países podem fazer para ajudar nesse combate, nesse reforço à atenção. E também, César, queria que você falasse para a gente ir encerrando sobre a própria Human Rights Watch, né? O que vocês têm visto de pontos alarmantes, principalmente nessa dificuldade das ajudas chegarem ali até aquelas pessoas. Como tem sido o trabalho de vocês e, claro, de outras organizações? Tem sido difícil, realmente? O governo de Israel não tem sido honesto quando diz que, na verdade, é o Hamas que não está deixando essa ajuda, ou realmente essa é uma situação que vem acontecendo? Sim, olha, a Human Rights Watch é uma organização internacional de direitos humanos, independente, imparcial, não temos vinculação com nenhum governo e, de fato, não recebemos financiamento de nenhum governo, não participamos em nenhum tipo de... Não recebemos financiamento, é tudo realmente doações privadas
E o nosso trabalho consiste em documentar violações de direitos humanos. Publicamos um relatório sobre o ataque de Hamas contra Israel, essa base, e que esse relatório está baseado em, por exemplo, entrevistas com vítimas. A gente fez o trabalho no Israel, fomos lá fazer a investigação. E temos feito muitas investigações sobre a situação em Gaza, inclusive documentando crimes de guerra pelo Israel. Outras organizações fazem trabalho similar. E sobre a questão da ajuda e da humanitária, etc., é verdade que o Israel, e Natália, você falou que o embaixador de Israel ontem falou que Hamas está controlando a ajuda, etc. Essa é a justificativa de Israel. Mas, na verdade, o Israel não apresentou nenhuma prova disso. Nenhuma prova. E ontem, o New York Times, o jornal americano, publicou uma matéria baseada em entrevistas com militares israelenses, onde eles mesmos diziam que não tem prova de que Hamas está controlando a ajuda, ou está recebendo ajuda, né? Então, esse é um argumento sem base, sem evidência, que o Israel repete o tempo todo. Mas a realidade, e ao mesmo tempo fala que não existe fome em Gaza. Então não é uma posição crível, né? Mesmo o presidente Trump já falou que existe fome. Então, e nós estamos vendo, todas as agências da ONU estão falando, os máximos especialistas do mundo estão falando. Então, essa é a realidade, uma realidade que é catastrófica. É isso, conversei com um dos diretores da Human Rights Watch, o César Munhoz, sobre especificamente essa questão alarmante da fome na faixa de Gaza. César, muito obrigada, viu? Foi um prazer falar contigo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer.